Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. Na edição de hoje vamos falar sobre a artrite reumatoide. Para nos falar deste importante tema, temos cá conosco a doutora Elisa Palalana. Bem-vinda, doutora Elisa. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutora Sheila, pelo convite. A doutora Elisa é médica especialista em medicina interna e reumatologia. Doutora, diga-nos, o que é este importante tema? O que é a artrite reumatoide? Ok. Para percebermos melhor o que é a artrite reumatoide, eu vou primeiro explicar o que é a artrite. Né? A artrite é quando nós temos dor e inchaço nas articulações. As artrites têm várias causas. Tem causas infecciosas, como por exemplo tuberculose, algumas infecções virais. Tem causas metabólicas, como por exemplo a gota, quando temos acúmulo de ácido úrico. Tem como causa também doenças inflamatórias e também doenças autoimunes. A artrite reumatoide é um tipo de artrite que é de causa autoimune. Autoimune, o que quer dizer autoimune? Exatamente. Então, doenças autoimunes são aquelas doenças em que nós temos o nosso próprio sistema imune a atacar-nos. O sistema imune são os nossos soldados. Em condições normais, os nossos soldados fazem patrulha em todos os órgãos e sistemas do nosso corpo e sempre que reconhecem algo estranho que não é nosso, como por exemplo as bactérias e os vírus, eles identificam esse agente como estranho e atacam-nos por forma a impedir que fiquemos doentes. É como funciona em condições normais. Pessoas portadoras de doenças autoimunes, por algum motivo, o seu sistema imune baralhou-se, ficou confuso e, em vez de só reconhecer as coisas estranhas, os agentes estranhos, reconhece partes do próprio corpo como estranhas e começa a atacá-los. Então, é por isso que dizemos que é doença autoimune, porque é o próprio sistema imune que está a atacar o indivíduo. Então, no caso da artrite reumatoide, ataca primariamente as articulações. É por isso que o indivíduo desenvolve dor e inchaço nas articulações, porque tem inflamação. Para o telespectador lá em casa perceber a relevância deste grande tema, a doutora podia nos dizer quantas pessoas são afetadas por esta doença? Ok. Esta doença afeta 1% da população mundial, isto é, 1 em cada 100 pessoas em todo o mundo tem artrite reumatoide ou irão desenvolver artrite reumatoide em algum momento da sua vida. 3 em cada 4 doentes são indivíduos do sexo feminino. Então as mulheres estão mais propensas a ter... Exato, as mulheres são as mais propensas. Outro aspecto também é que esta doença tem tendência a iniciar entre os 40 e 50 anos, mas na maioria dos casos, mas qualquer faixa etária pode ser afetada. Nós temos pacientes de todas as idades, de todos os grupos etários. E quais são os fatores de risco? O que é que pode causar esta doença? De onde é que vem esta artrite reumatoide? Ok. A artrite reumatoide, como algumas outras doenças autoimunes, o que acontece é que o indivíduo nasce com uma predisposição genética. Tem alguma alteração no seu código genético que lhe predispõe a desenvolver a doença. Mas esta predisposição não é suficiente. Ao longo da sua vida, o indivíduo é exposto a vários fatores que vão fazer com que a doença inicie. No caso da artrite reumatoide, pode ser alguns tipos de infecções que o indivíduo é exposto durante a sua vida, como por exemplo infecções dentárias. E outro fator que é muito importante também para desenvolver a doença é o tabaco. Então temos o tabagismo, sim. Esta doença, como pode, pela epidemiologia, é uma doença que afeta mais as mulheres por causas hormonais, mas a maioria dos pacientes do sexo masculino que nós temos, e também uma parte significativa das mulheres, são indivíduos que também são fumadores. Então, o fumo do cigarro. Sim, o fumo do cigarro é um dos fatores desencadeantes da doença, além de vários outros, como as infecções e outros que ainda não foram identificados. E como é que se caracteriza esta doença? Quais são os sinais, quais são os sintomas? Como é que se apresentam estes doentes que têm a artrite reumatoide? Ok. Então, quando o indivíduo tem inflamação na sua articulação, o indivíduo vai desenvolver dor e inchaço nas articulações. Esta doença tem predileção afeta primariamente as articulações das mãos e dos pés, mas pode afetar qualquer articulação dos membros superiores e inferiores e também as articulações da coluna cervical. Então, atenção à dor e inchaço das articulações das mãos e dos pés. Pode ser artrite reumatoide. Exato.
É primariamente articular, mas é uma doença que também pode afetar outros órgãos e sistemas. Por exemplo, quando a inflamação não está controlada, pode também afetar os pulmões. O indivíduo pode desenvolver fibrose pulmonar, pode ter nódulos dentro dos pulmões, pode ter nódulos debaixo da pele, pode também afetar os olhos, pode desenvolver inflamação nos olhos, que nós chamamos de esclerite. O indivíduo também pode ter envolvimento dos rins a longo prazo se tiver a inflamação não controlada durante muito tempo. Então, é primariamente articular, mas também pode afetar a pele, os pulmões, os olhos e os rins. Além dos sintomas articulares e os sintomas nesses outros órgãos, por ser uma doença sistêmica, durante o período em que o indivíduo tem a doença ativa, o indivíduo pode ter também aquilo que nós chamamos de sintomas gerais, quando a doença está muito ativa, como por exemplo, pode ter febre, perder peso, ter falta de apetite e sentir-se muito cansado. Então, cansaço, febre, falta de apetite, atenção aos sintomas associados à dor nas articulações. Sim. E a perda de peso são sintomas que podem acompanhar a fase em que a doença está muito ativa. E para diferenciar de outro tipo de artrites, um aspecto particular é que a dor das artrites inflamatórias, como por exemplo a artrite reumatoide, o indivíduo vai referir que a dor é mais intensa de manhã quando acorda, também pode referir que é mais intensa à noite quando está a dormir, mas principalmente de manhã quando acorda. E no período em que a doença está muito ativa, o indivíduo tem também rigidez articular, não consegue mobilizar as articulações na sua amplitude total no período das manhãs, e esta rigidez articular matinal pode ter a duração de 30 minutos a 2 horas, e em casos mais graves, quando a doença está extremamente ativa, pode até ter rigidez articular durante todo o dia. Então é dor que é mais grave ou mais forte em repouso e principalmente nas manhãs quando o indivíduo está acordado. Então, para além destes todos os sintomas que a doutora falou, como é que nós fazemos o diagnóstico? Como é que se diagnostica esta doença? Como é que nós chegamos à conclusão de que é artrite reumatoide? Primeiro suspeitamos da doença quando o indivíduo apresenta-se com dor e inchaço nas articulações. Então, o primeiro passo são os sintomas e sinais que o indivíduo vai apresentar. Atenção, dirigir-se à unidade sanitária se tiver dor nas articulações e também alguns sintomas gerais como febre, perda de peso. Exatamente. E quando fazemos o exame físico, detectamos que tem inflamação nas articulações, isto é, as articulações estão inchadas. Posteriormente, pedimos exames de sangue, que é para documentar ou confirmar a inflamação e também para fazer a confirmação diagnóstica. Existem testes específicos que nós solicitamos que vão confirmar que esta artrite é de causa, a causa da artrite é a artrite reumatoide. Além dos exames de sangue, temos também os testes radiológicos, como por exemplo a radiografia, vulgarmente conhecido como raio-x, e a ecografia. Esses exames ajudam-nos a confirmar a presença da inflamação nas articulações, ajudam-nos a documentar a extensão ou o número de articulações que estão envolvidas e também nos permite ver o dano articular, isto é, as articulações que já apresentam, já estão danificadas. Porque o grande problema da artrite reumatoide é que se nós não controlarmos a doença atempadamente, o indivíduo vai ter destruição das articulações e posteriormente vai acabar por desenvolver incapacidade para realizar determinadas funções relacionadas com a articulação que estiver danificada. Então, uma vez feito o diagnóstico, é preciso fazer o tratamento. Então, este tratamento como é que é feito, doutora Elisa? Ok. Por se tratar de doença autoimune, é o próprio sistema imune do indivíduo que lhe está a atacar. A base do tratamento é o uso de medicamentos que nós chamamos de imunomoduladores ou imunossupressores. Estes medicamentos... Para acalmar o sistema imune. Exatamente. Estes medicamentos o que fazem é diminuir a atividade do sistema imune, vão regular, é como se estivesse
a dizer ao sistema imune, Calma. calma aí, não ataquem esse indivíduo, vocês vão lhe matar, não podem agir com toda essa força. Então, os medicamentos que nós damos vão diminuir esta atividade do sistema imune, e diminuindo a atividade do sistema imune e regulando a atividade do sistema imune, o indivíduo deixa de ter inflamação na articulação, então tem a doença adormecida. Então, é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Cura é quando nós tiramos a doença da pessoa. Os medicamentos disponíveis até o momento é para colocar a doença a dormir. Exatamente. Então, estando a fazer a medicação, o indivíduo não tem inflamação, e se não tem inflamação persistente, não vai desenvolver dano nas articulações e leva a sua vida normal. E esse tratamento é para toda a vida, então? Sim, é um tratamento que é para toda a vida. E como é que pode-se prevenir essa doença? Existe alguma forma de prevenir a artrite reumatoide? As doenças autoimunes não temos como prever, né, quem vai desenvolver. Por exemplo, 2 gêmeos idênticos com a mesma informação genética, a mesma predisposição, um pode desenvolver, outro pode não desenvolver, porque, como eu disse, na gênese da doença temos a predisposição genética, mas depois temos os fatores ambientais a que o indivíduo vai estar exposto. Como, por exemplo, o tabagismo. Exatamente. Mas uma das recomendações, porque já conseguiu-se identificar quais são alguns dos fatores que fazem a doença iniciar, como o tabaco, nós recomendamos aos pacientes que não fumem. Atenção, parar de fumar. Exatamente. O tabagismo está envolvido, é um fator de risco para várias doenças, não é só para as doenças autoimunes. Então, por exemplo, nós sabemos que existe um risco aproximadamente 15 a 20% nos familiares de primeiro grau. Então, se alguém já tem um familiar que tem artrite reumatoide, há probabilidade de ter também predisposição genética para a doença. Então, recomendamos que evitem exposição a tabaco, controlem as infecções dentárias, mas nunca é possível prever quem vai desenvolver a doença e quem não vai desenvolver a doença. Isto é o que acontece com as doenças autoimunes. Muito obrigada, doutora Elisa, pela brilhante explicação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para este programa. Não sei se queria deixar últimas recomendações para o telespectador lá em casa poder perceber melhor a artrite reumatoide. Ok. A recomendação que eu gostaria de deixar é que dirijam-se à unidade sanitária mais próxima assim que desenvolverem os sintomas, porque o sucesso do tratamento depende do diagnóstico atempado. Quanto mais precocemente e quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, maior é a chance de conseguirmos controlar a doença, e conseguindo controlar a doença, o indivíduo não irá desenvolver dano nas articulações e, consequentemente, não irá desenvolver incapacidade. A qualidade de vida vai ser A qualidade de vida vai ser igual à do indivíduo que não tem artrite reumatoide. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Lembrar que hoje é o último episódio da primeira temporada do Cuide-se. Obrigada por ter nos acompanhado durante todo este percurso. Aguardem por nós, para a segunda temporada teremos muitas novidades. Boas festas e esperem por nós para o próximo ano.